Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo e dessa vez iremos iniciar o módulo de Ecologia, uma parte da biologia muito linda, certo? E muito cobrada nos vestibulares. A nossa aula, tá certo? É introdutória, nós vamos aprender conceitos básicos da ecologia, o que é que a ecologia estuda, mas que são conceitos, tá certo? Fundamentais para você formar uma base ali sólida para conseguir compreender os assuntos que virão pela frente, que são um pouquinho mais complexos, mas que não são difíceis. Mas, como eu estou dizendo, é uma aula introdutória com conceitos básicos, são conceitos essenciais para que você tenha, tá certo? Uma compreensão melhor dos conteúdos que virão à frente, certinho? Vamos nessa, tá certo? Introdução à ecologia. Pessoal, eu coloquei aqui, observem, o zoólogo alemão Ernest Haeckel, certo? Foi o responsável por definir o termo ecologia, certo? Lá no ano de 1866, século XIX, tá certo? Ele definiu o termo ecologia. E este termo ecologia deriva do grego, certo? Onde eu tenho oikos, certo? Significando daí casa, oikos. Deixa eu me anotar aqui rapidinho. Oikos, oikos, tá certo? Casa e logos, estudo. Então, pessoal, observe o que é que eu tenho aqui. A palavra ecologia deriva do grego, desses dois termos aqui que você está vendo, certo? Oikos, significando aqui, ó, casa e logos, estudo. Resumindo aqui, a ecologia vai estudar o quê? A casa. A casa dos seres vivos, tá certo? O ambiente. E qual é o ambiente? Onde é que os seres vivos estão inseridos? No nosso planeta, no planeta Terra. Então, a ecologia, certo? Que é o estudo da casa, ela vai estudar a vida dos seres vivos, a relação que os seres vivos estabelecem entre si, ou seja, seres vivos com seres vivos e os seres vivos interagindo com o ambiente. Então, toda essa relação aí existente, pessoal, é estudada pela ecologia. Então, aqui está a definição bonitinha. Observem. É o estudo das relações dos seres vivos entre si. Então, a ecologia vai estudar os seres vivos entre si e os demais componentes do meio ambiente, onde eles vivem. Como assim, professor? A ecologia vai estudar a relação de ser vivo, certo? Com quem? Com ser vivo, certo? E vai estudar a relação dos seres vivos com o meio, tá certo? Ambiente. O meio ambiente. Ou seja, o meio onde eles estão aqui, ó, inserido. Certinho? É a relação aí existente entre. A ecologia vai estudar a relação dos seres vivos com outros seres vivos e com o meio onde ele está inserido. Então, todas essas relações que acontecem aí no planeta, certo? No nosso planeta Terra, a ecologia vai se preocupar em estudar aí e explicar, certo? E aí os vestibulares adoram cobrar, pessoal, a ecologia. Depois nós faremos questões, certo? Mas não esqueçam que foi no século XIX, mais necessariamente no ano de 1866, que o zoólogo alemão, tá certo? Ele definiu esse termo o Ernest Haeckel, certo? Definiu o termo ecologia, que deriva do grego, certo? Ecos, casa e logos, estudo. Então é o estudo da casa, certinho? E aí, pessoal, começando aqui, ó, dois termos que vocês devem ter na ponta da língua, certo? Para resolver as questões dos vestibulares e para compreender os assuntos mais à frente é a definição do termo hábitat e nicho ecológico, certo? Qual é a definição de hábitat? Primeiro eu vou começar aqui por hábitat, certinho? Veja, o que seria o hábitat de uma espécie, tá certo? Ou se você preferir chamar de habitat, certo? O hábitat de uma espécie é o ambiente em que vive determinadas espécies ou comunidades. Por exemplo, aqui eu tenho a onça, certo? Aqui eu tenho a onça pintada. Onde é que a onça pintada vive? Em que área? Tá certo? Vamos supor, em determinada área da Amazônia eu encontro ali onça pintada. Então, aquela área ali, tá certo? Onde eu encontro esse animal é o hábitat dela, certo? E ali vai existir as condições necessárias
para que esse animal viva ali, tá certo? Sobreviva ali, consiga estabelecer ali as suas relações. Aqui eu coloquei, tá certo? Observem, o que é que tá aqui? Eu tenho aqui, ó, o protozoário do gênero Triconinfa, tá certo? E esse protozoário aqui, ó, esse protozoário, ele vive no intestino de cupins. Então observe aqui os cupins. Os cupins que são animais invertebrados, certo? Artrópodes, eles têm vivendo ali dentro deles, numa relação de mutualismo, quem? Os protozoários do gênero Triconinfa, certo? Triconinfa. Então, qual é o hábitat deste protozoário? Mais à frente eu vou explicar por que é um mutualismo que existe entre os dois, nas aulas de relação ecológica, certo? Mas não esqueça, observem. Aqui, pessoal, eu tenho este protozoário vivendo no corpo, tá certo? Olha, no intestino dos cupins. Então, o que é que acontece aqui? O hábitat desse protozoário aqui é o interior do cupim, certo? E aqui, pessoal, eu tenho o quê? Observe, eu tenho epífitas. Lá na aula de relações ecológicas, nós vamos aprender sobre o epifitismo, certo? E você vai ver que aqui é uma relação onde não há prejuízo para a árvore, nem para as epífitas. Mas aqui observem, as epífitas, elas vivem em cima, certo? Ali vivendo sobre outras plantas, sobre árvores de grande porte, de maior porte que ela, certo? Então, o hábitat dessas epífitas seria o quê? Essas árvores onde elas vivem. Então, não esqueçam que hábitat é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades, certo? Comunidade, pessoal, é o agrupamento ali de espécies diferentes, que daqui a pouco eu vou explicar para você o termo, certinho? Então, esta aí é a definição de hábitat. E o que seria agora? Vamos falar agora do nicho ecológico. Observem, o que seria nicho ecológico? Vamos falar sobre o nicho. O hábitat é o ambiente ali, tá certo? Olha, o hábitat, eu falei que era o quê? O ambiente onde determinada espécie vive. O que seria o nicho ecológico? Observem aqui, pessoal, que eu coloquei aqui esse animal, tá certo? Essa capivara, e aqui tem algumas coisas aqui falando sobre ela. Por exemplo, a reprodução dela, tá certo? Quantos filhotes ela tem aqui na reprodução, tá certo? Quanto tempo ela passa para ter ali as suas crias. E aí os predadores, quem são os animais que predam ela? Elas são presas de quais animais? A umidade, qual é a umidade, qual é o ambiente, como é a umidade que elas necessitam ali, tá certo? Adequada para que elas consigam ali desempenhar ali o seu metabolismo e sobreviver naquele ambiente. O alimento, o que é que elas comem, certo? A temperatura ideal para elas. Outras capivaras, como é que elas se relacionam? Elas andam em bando, tá certo? Em grupos. Elas andam em grupos ou elas andam isoladas, vivem isoladas, têm hábito noturno ou diurno, certo? Tem tudo isso aí, ó. O espaço. Qual é o espaço aí ocupado por ela? Onde é que elas gostam de viver? Em ambiente seco, em ambiente úmido, em ambiente molhado, próximo à água, distante de água, certo? E os parasitas. Quais são os parasitas aqui que podem aqui, ó, estar prejudicando ela, certo? Então veja a condição aí, pessoal, de tantas coisas que nós podemos falar sobre essa capivara. O conjunto de tudo isso aí, ó, da reprodução dos predadores, de como ela vive, dos hábitos, certo? Do tempo de reprodução, da relação com outras capivaras e com o ambiente, isso aí é o nicho ecológico. Então, o que seria nicho ecológico aqui? Eu coloquei para a gente, ó, o conjunto de condições necessárias à vida de determinada espécie. O que é que essa capivara precisa aí para sobreviver, tá certo? Isso aí faz parte do nicho ecológico dela. O conjunto de relações que a espécie mantém com outras espécies e com o meio físico. Olha, a relação que ela mantém com seres da mesma espécie dela entrará aqui no nicho ecológico, sim, porque elas se relacionam sim, com outras capivaras. A relação que um animal, aliás, uma espécie, que pode ser um animal, certo? Mantém com seres de outras espécies também faz parte do nicho ecológico, certo? E a relação que estabelece ali com o meio também faz parte do nicho ecológico. Aí a dieta, o que é que eles comem? Faz parte do nicho ecológico. Os predadores, tá certo? E aí eles são presas. Por exemplo, essa capivara aí, quem ataca ela? Quem se alimenta dela, certo? Os parasitas, como eu já falei, tá certo? A época do ano para a reprodução, eles se reproduzem mais, tá certo? Qual é a época do ano adequada? No início do ano, em meados do ano, no final do ano, tá certo? A depender da espécie aí, eu vou ter, tá certo? A época do ano mais propícia aí para a reprodução. Estratégias de sobrevivência. O que é que eles fazem ali para sobreviver? Entram na água para se esconder, para fugir do predador, por exemplo. O que é que eles fazem, tá certo? Eles se camuflam, eles mimetizam, eles fazem algo do tipo.
E aí, pessoal, tudo isso, toda essa estratégia aí para a sobrevivência também faz parte do nicho ecológico. Então, aqui, ó, de forma bem resumida, tá certo? O nicho ecológico, tá certo, turminha? É o papel ecológico que uma determinada espécie desempenha ali no ambiente. Tudo que ela faz ali, pessoal, como ela se relaciona, certinho? Diz respeito aí ao seu nicho ecológico. As condições necessárias, certo? Faz parte do nicho ecológico. A temperatura adequada, a umidade, certo? O ambiente, a estrutura física ali, os componentes químicos que eles precisam ali, tá certo? Também vai estar relacionado aí com o nicho ecológico. Então não esqueçam que o hábitat, certo? É um ambiente em que a espécie, olha, o hábitat é o ambiente em que vive a espécie ou a comunidade. O nicho ecológico é o conjunto, tá certo? É o conjunto de condições, o conjunto de relações, envolvendo ali relações com outras espécies, com seres da mesma espécie, o alimento, a reprodução, a época do ano, tudo isso aí diz respeito ao quê? Se vivem isolados ou em grupos, diz respeito ao nicho ecológico, ao papel ecológico do ser, certo? E aí, pessoal, vamos resolver uma questão do Enem. Olha aqui como o Enem cobrou certinho. Olha, o menor tamanduá do mundo é solitário. O menor tamanduá do mundo ele é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre pretendentes à disposição para namorar. Olha, o Enem, tá certo? Falou sobre o quê? Quem é o personagem aqui, ó, principal dessa história? O personagem aqui principal dessa história quem é? Observe, desculpe-me aqui, certo? Deixe só eu arrumar isso aqui um minuto. Olha, o personagem aqui desse texto que o Eden trouxe, quem foi? O personagem aqui é o menor tamanduá do mundo. Como que é o hábito dele ficar aí? Ele gosta de ficar em grupos ou ele gosta, tá certo, de ficar solitário? O texto está dizendo aqui, ele é solitário. E tem hábitos diurno, noturno. E aí, pessoal, ele passa o dia repousando, certo? E fica curvado ali o corpo dele como se fosse uma bola. Quando está em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio, certo? E a cada gestação, a fêmea gera um único filhote que é deixado, olha, em uma árvore à noite e é amamentado pela mãe até que tenha idade para procurar alimento, até que o bebê ali se desenvolva e vá procurar alimento, certo? As fêmeas adultas têm um território amplo, tá certo? Território grande, e o território do macho inclui várias fêmeas. Isso quer dizer que ele tem várias fêmeas à disposição ali para namorar. E aí veja o comando da questão aqui do Enem. Vamos lá ver o que o Enem, o que o examinador quis saber aqui do candidato. Olha, o que é que ele perguntou aqui, pessoal? Essa descrição aqui sobre o tamanduá diz respeito ao seu hábitat. Pessoal, o texto falou sobre o ambiente, somente sobre o ambiente onde o tamanduá vive, porque se falar somente do ambiente seria hábitat, mas não foi disso, certo? Olha, o texto falou sobre o biótopo. Biótopo, eu não expliquei ainda esse termo, mas o biótopo envolve, tá certo? De um ambiente ali, vai envolver os fatores físicos, olha, físicos e químicos, certo? Mas aí o texto não falou sobre esse biótopo, não, certo? Pessoal, a letra C diz respeito ao seu nível trófico. O que seria o nível trófico? O nível trófico, pessoal, é a posição, tá certo, de um ser na cadeia alimentar. Vamos supor aqui, não é aula sobre cadeia alimentar, mas vamos supor que aqui eu tenho, olha, o capim e vamos supor aqui que eu tenho, digamos, uma lagarta. Só para a gente entender, para não ficar dúvida para vocês, certo? Aqui eu tenho uma lagarta e comendo aqui a lagarta, eu tenho um pássaro. E aí eu pergunto a você, pessoal, olha, o pássaro, certo? Aqui seria, lá na aula de cadeia alimentar, nós vamos aprofundar, certo? Aqui seria o primeiro nível trófico, aqui seria o segundo nível
trófico, porque eu vou contando, certo? E aqui seria o terceiro nível trófico. Garanto a você que na aula de cadeia alimentar e T alimentar nós iremos aprofundar e vocês irão entender tudo. Mas aí eu gosto de explicar, tá certo, algumas coisas para que vocês não fiquem voando sem saber o que as outras alternativas estão falando. Mas nível trófico é a posição do C na cadeia alimentar. Mas aí o texto aqui não fala da posição do tamanduá, tá certo? Na cadeia alimentar. Por isso, pessoal, logo não é a letra o quê? Não é a letra C, certinho? Nível trófico é a posição na cadeia alimentar. Depois eu vou aqui, pessoal, para nicho ecológico. Nicho ecológico é o papel que o C desempenha no ambiente. É as relações ali, envolve ali as relações que o C estabelece com outros seres, com seres da mesma espécie. O que ele come, os hábitos, se é diurno, noturno, se é solitário, se gosta de viver em grupo, certo? Se tem muitos filhotes por vez ou pouco. E foi disso que o texto falou, certo? Falou do nicho ecológico do menor tamanduá do mundo, certinho? Então, o gabarito aqui é letra o quê? D. E depois eu vou falar aqui sobre o potencial biótico. O que seria o potencial biótico? Nós iremos estudar mais à frente, mas o potencial biótico é a capacidade de quê? Capacidade de crescimento, certo? De uma população, de uma população em condições ideais. Então, a capacidade de crescimento de uma população. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, daqui a pouco iremos falar, certo? Em condições ideais, desconsiderando os fatores limitantes no ambiente, como predação, parasitas, falta de recursos, é o potencial biótico. Olha, eu vou explicar mais à frente potencial biótico para vocês quando chegar na parte dele, certo? Mas eu já adianto. O potencial biótico é a capacidade que uma determinada população, vamos supor, uma população de lebres, tá certo? Se no ambiente ali não tivesse nada que comprometesse os filhotes dela que nasceram ali, ou nada que comprometesse, como por exemplo, predadores, falta de alimento, falta de água, pouco espaço, competição entre outros, esses fatores limitantes implicam aí, tá certo? Para que esse potencial biótico, esse crescimento ideal aí não aconteça, certinho? Então, potencial biótico é a capacidade de crescimento de uma população em condições ideais, que no meio ambiente não existem essas condições ideais, porque tem fatores adversos ali, certo? Fatores limitantes desse crescimento. Mas aí, pessoal, não se preocupe, nós iremos aprofundar depois disso, eu garanto a vocês, certo? Nós estamos trabalhando, por enquanto, o termo é nicho ecológico e hábitat. Mas aí, aqui falou do papel ecológico do tamanduá, como ele se relaciona, nós estamos falando aqui do nicho ecológico. Se falasse somente do ambiente onde ele vive, seria o quê? Hábitat, certinho? Vamos à frente. E aí, pessoal, vamos agora a outro termo aqui usado na ecologia. Olha, o termo agora é o quê? População. O que seria uma população? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, para ser uma população, tem que ser de quê? Da mesma espécie. Não esqueçam disso, olha. Tem que ser da mesma espécie. E além disso, tem que viver na mesma área geográfica e ao mesmo tempo. Eu tenho que considerar o fator tempo, pois a população, por exemplo, do Brasil em 2010 não é a população de 2025, certo? Então eu tenho que considerar o fator tempo, certo? É um conjunto de indivíduos, de organismos da mesma espécie, não esqueçam, para ser população tem que ser da mesma espécie, que vivem em uma mesma área geográfica, tá certo? Ao mesmo tempo e mantém relações entre si. A imagem aqui que coloquei para vocês, observem. Aqui eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, sim ou não? Aí eles são da mesma espécie, eles estão na mesma o quê? Mesma área área geográfica. E eu tenho que considerar o fator que também eu devo considerar o fator tempo. Tá certo? Então aqui, só elefantes, vivendo na mesma área geográfica.
e ao mesmo tempo, e estabelecendo ali relações, eu tenho um exemplo de quê? População, certo? Agora vamos supor, poderia ser uma população de quê? Só zebras, população de zebra, uma de zebras, uma população só ser humanos, uma população ali de humanos. Deu para entender, né? Tem que ser da mesma espécie. E para ser da mesma espécie, não. Aí eu fico, tá certo? É, gostando aqui de adiantar algumas coisas para vocês, e que nós iremos ver mais à frente, mas eu já vou aqui dizer a vocês, observem, para ser da mesma espécie, tem que ter a capacidade de quê? De cruzar entre si e gerar descendentes, o que? Descendentes férteis. Não entendi, professor. O que seria descendentes férteis? Descendentes também que são aptos. Aptos a quê? Aptos à reprodução. Não esqueçam disso. Olha, para ser uma população, tem que ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vive na mesma área geográfica, ao mesmo tempo. E aí, o que seria um ser da mesma espécie que o outro? É um ser que tem a capacidade de cruzar em ambiente natural com o outro e ter os filhotes deles, que são os descendentes férteis. Mas o que seria um descendente fértil? É um descendente que tem também a capacidade de se reproduzir, de ter filhotes. Para ser da mesma espécie, tem que ter a capacidade de cruzar em ambiente natural e gerar descendentes férteis. Pessoal, se eu pegar somente um elefante desse aqui, por exemplo, para analisar, para exemplificar essa aqui, essa espécie, eu teria o que aqui? Um espécime. O que seria um espécime? Espécime é um representante dentro daquela espécie. Então veja aqui, ó, todos esses aqui são elefantes, tá certo? E aí, pessoal, se eu pegar, eles aqui são elefantes, são da mesma espécie. Se eu pegar um só, um exemplar de uma espécie, vai ser o quê? Um espécime. Vamos supor, nós somos, tá certo? Nós humanos pertencemos à espécie Homo sapiens. Se eu tenho um grupo além de indivíduos humanos na mesma área geográfica ao mesmo tempo, eu tenho o que ali? Eu vou ter ali uma população. Se eu pegar um indivíduo daquele para analisar, eu vou ter ali o quê? Um espécime. Então, espécime é um exemplar de uma determinada espécie. Não esqueçam disso. E aí, pessoal, olha, nós chegamos agora, certo? Vamos falar sobre a comunidade. Diferente da população, a comunidade ela vai incluir ali grupos de espécies diferentes. Nessa imagem aqui dá para nós observarmos o que? Olha, girafas. Vamos ver. Aqui eu tenho zebras. Então aqui, pessoal, olha, eu tenho aqui uma população de zebras, uma população aqui, ó, tem bastante aqui, ó, girafas, certo? E aí eu tenho outros animais, poderia citar o que aqui? Por exemplo, poderia citar búfalos, entre outros, certo? Leões, entre outros, certo? E aí, pessoal, veja, quando eu tenho ali grupos de populações, quando eu tenho ali várias populações, porque população não é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, então aqui eu tenho uma população aqui, observe, aqui eu tenho uma população de zebras, vamos só entender assim, aqui eu tenho uma população de quê? Girafas, vamos supor que eu também tenho aqui búfalos, leões, entre outros. Então eu tenho um conjunto aqui de populações. O conjunto de populações eu chamo de quê? Comunidade. Então o que é uma comunidade? Uma comunidade é um conjunto de populações. Só que esta comunidade, na sua prova de vestibular aí, tá certo? Ou até de um concurso público mesmo, se você for fazer, ela pode ser chamada também de quê? Biocenose ou biota. Então, comunidade é a mesma coisa que o quê? Biocenose, que é a mesma coisa que biota. Inclui todos os seres vivos que habitam certo ambiente. E cuidado, todos os seres vivos. A questão vai lhe dizer, se citar, por exemplo, uma espécie de planta. Vamos supor aqui, ó, se citasse aqui uma determinada espécie aqui de planta, também entraria, tá certo? Nesse pacote, nessa comunidade. Porque envolve todos os seres vivos. E as plantas são seres vivos, certinho? Então, o conjunto de todos os seres vivos daquele ambiente forma uma comunidade. Se eu tenho um conjunto de todos os seres vivos, eu vou ter espécies diferentes. E cada grupo de espécie ali diferente forma uma população, certo? Como eu falei aqui a vocês, olha, uma população de zebra, de girafas, entre outras aqui. Então, quando eu agrupo essas populações, eu formo o quê? Uma biocenose, que é a mesma coisa que o quê? Que biota, que é a mesma coisa que comunidade. Então já vamos ver a diferença. Comunidade
é o conjunto de todos os seres vivos daquele ambiente, de certo ambiente. Comunidade é o conjunto de quê? Comunidade é o conjunto de populações. Já a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo na mesma área geográfica e ao mesmo tempo. Não confundam, certo? E aí vamos fazer mais uma questão para treinar, bora lá? Em um vestibular aqui de medicina agora, olha. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. As espécies aqui, diversas espécies, estão interagindo entre si, certo? E embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem ainda existe o quê? Muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Lembrando que esses micro-organismos também são seres o quê? Também são seres vivos, pois desempenham funções o que ali? Funções biológicas. Não esqueçam disso, certinho, turma? E aí, veja, esses fatores bióticos, tá certo? O que são fatores bióticos? São fatores que desempenham funções o quê? Biológicas. Resumindo, fatores bióticos são fatores que têm o quê? Que têm vida, certo? Olha, esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente, seres vivos, olha, conjunto de seres vivos que vivem no mesmo ambiente. Aí eu volto aqui o texto e vou mostrar a vocês uma coisa rapidinho aqui, ó. Olhe para cá, pessoal, não percam aqui o raciocínio, não. Observem. Lá eu falei de quê? Do Pantanal, certo? Que é um bioma presente no Brasil, certo? Não só no Brasil, né? Mas que está presente, não é exclusivo do Brasil. Eu tenho muitas espécies de aves, eu tenho insetos, tenho o que mais? Eu tenho aranhas, eu tenho mamíferos, eu tenho plantas, certo? Que interagem entre si. E aí, pessoal, fica fácil de visualizar, certo? Os animais e as plantas, tá certo? Porque tem um porte maior. Mas existem ali, tá certo? Seres que são microscópicos, mas que são fundamentais para o equilíbrio ali desses outros seres. A vida existe ali nesse Pantanal, que são micro-organismos. Aí eu pergunto a vocês, olha, a banca aqui perguntou, esses fatores bióticos, todos que eu marquei aqui, incluindo os micro-organismos, representado pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente, constitui o quê? Qual seria o gabarito aqui? Bora lá, turminha linda. Vamos ver. Seria aqui, olha, a biosfera. A biosfera, pessoal, daqui a pouco, na próxima aula, certo? Eu vou explicar aqui para vocês, tá certo? O que seria esta biosfera? Olha, a biosfera tá certo, o nível mais alto que eu vou ter ali, do termo mais alto que eu vou citar ali para vocês, dentro dos termos da ecologia. A biosfera vai ser toda aquela esfera onde eu tenho vida aqui no nosso planeta, incluindo ali a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Próxima aula eu vou explicar isso a vocês direitinho, certo? Mas aí, olha o que a questão está perguntando. Esses fatores bióticos, eu só estou falando de fatores bióticos, representados por esses seres vivos que vivem no mesmo ambiente. É a biosfera, é disso que eu estou falando, não é disso, certo? A biosfera é a esfera de toda a esfera ali, onde há vida no planeta, forma ali a biosfera. E não foi disso. Eu quero saber aqui na questão sobre esses seres vivos que estão ali no Pantanal, certo? Biosfera, na próxima aula a gente vai aprofundar. E eu aguardo vocês lá, certinho? Pessoal, é uma população, vocês marcariam a letra B. População é se for todo mundo somente da mesma espécie. Mas quando eu digo que tem aves, que tem insetos, já são espécies obviamente diferentes, certo? Então não é população. Porque para ser população, deveria ser todos da mesma espécie, certo? E aí seria ecossistema. Ecossistema, eu não expliquei ainda também. Vamos ver na próxima aula. Mas é o conjunto é a interação existente ali entre fatores bióticos, que têm vida, que desempenha funções biológicas, e abióticos. Abióticos que não têm vida. Por exemplo, luminosidade, salinidade, pH, entre outros. Próxima aula nós iremos aprofundar. O conjunto dessas relações aqui, ó, tá certo? Da interação entre esses dois tipos de fatores, forma um ecossistema. Mas o texto, observe o que a banca perguntou, esses fatores bióticos representados pelos seres vivos. Eu quero saber os seres vivos. O agrupamento ali, tá certo?
o conjunto desses seres vivos ali, de diferentes espécies, forma o quê? A biocenose, também chamado de biota, também chamado de quê? Comunidade. O agrupamento de seres de diferentes espécies ali no mesmo ambiente, tá certo? Não esqueçam disso. Comunidade, o agrupamento de populações. Comunidade, tá certo? Eu vou incluir ali diversas populações. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão ver aves, insetos, aranhas, entre outros aí citados. Então formei ali uma comunidade. Se fosse somente de uma espécie citada, seria o quê? População. O que foi que nós aprendemos aqui nessa aula? Observem o termo ecologia. Falamos aqui sobre o significado, falamos sobre o Haeckel, certo? Que propôs aí esse termo, o zoólogo alemão, em 1866. Aprendemos a diferença entre nicho ecológico e hábitat e resolvemos questão. E a diferença aí, tá certo, pessoal? Entre população e comunidade e as outras setas que eu puxei para vocês nas questões, porque eu não consigo ficar sem falar dessas outras coisas que aparecem aí nas alternativas. Aguardo vocês na próxima aula, fiquem atentos, porque nós teremos a parte 2 dos conceitos fundamentais de ecologia. Tchau, tchau e até mais.